Beatriz, você consegue me ouvir? Tá tudo ok? Eu posso começar? Bom, pessoal, eu consegui fazer o share da minha tela, mas acho que a minha face, né? Minha cara não vai aparecer aí pra vocês. Mas é o que eu consegui fazer no momento. Desculpa a demora, só pra tentar organizar tudo. É a primeira vez que eu uso essa plataforma. Eu tô com a Bia no WhatsApp, da BIC. Bia, eu não consigo ver as mensagens, então se alguém mandar alguma mensagem, eu peço que vocês encaminham para mim, tá? Você ou a Andrea, que é a nossa marketing da YNS Accounting. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Carla Cruz, eu sou contadora aqui na Austrália, eu trabalho para a empresa YNS Accounting. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o imposto de renda aqui na Austrália, que é o Tax Return, e sobre alguns direitos trabalhistas na Austrália. Tá? E qualquer dúvida vocês podem mandar no chat que a Beatriz vai encaminhar para mim, tá bom? E também, caso alguém tiver dúvida sobre o superannuation, hoje eu não vou falar sobre superannuation, só vou falar sobre o tax return. Vou deixar meu contato no final. E também a Bia da BIC vai fazer um sorteio depois para vocês ganharem um tax return free com a YNS Accounting para quem participar, para quem participar e para quem viu nossos vídeos, tá bom? Bom, então o objetivo desse mini seminário é somente para vocês entenderem um pouco sobre a obrigação tributária de vocês na Austrália, também como solicitar os seus direitos trabalhistas, também vou explicar um pouquinho sobre o Medicare Levi, que é super importante, e também conhecer seus direitos como empregado na Austrália. Então, para começar, eu vou explicar um pouquinho sobre a diferença do TFN com o ABN, né? Para quem é recém-chegado na Austrália e não sabe o que é, né? Cada um. Então, o TFN ele é como se fosse o seu CPF no Brasil e o ABN é como se fosse um CNPJ de microempreendedor no Brasil, tá? Então, o ABN ele é necessário quando você vai trabalhar para uma empresa que não tem contrato, né? Então, assim, você trabalha por conta própria, então vamos supor que você faça serviços de cleaner em casa, você precisa ter o ABN para você prestar esses serviços, né? Então você trabalha por conta própria e algumas empresas eles, né, contratam você pelo ABN, mas você também que é responsável por informar toda a sua renda. Agora, o TFN não, você trabalha para uma empresa, você tem impostos retidos, você tem fundo de garantia, então você tem tudo isso, né? É como se você estivesse trabalhando para uma empresa no seu CPF, você recebe o lerite, você recebe os seus direitos de impostos, e tudo isso vai reportado para a Australian Taxation Office, que é a ATO, então caso vocês ouvirem eu falar bastante de ATO, é a Australian Taxation Office, que é o órgão do governo aqui da Austrália que cuida sobre os impostos. E é como se fosse nossa Receita Federal no Brasil. Então aqui eu só deixei um link para vocês verem qual é as informações necessárias para você abrir um TFN. Mas geralmente quando você vem para a Austrália, a agência de intercâmbio te ajuda, então tenho certeza que a BIC ajuda vocês com a abertura do TFN. Mas as informações necessárias é o passaporte, o endereço e o visto. E para abrir um ABN, você precisa ter um número de TFN já aberto, a sua data de nascimento, o endereço, qual setor, né, qual é a atividade que você vai proporcionar no seu ABN, então se é cleaner, se você vai fazer serviços de delivery. E esse aqui é o link que eu deixei para vocês fazerem uma abertura do ABN. A gente também faz abertura de ABN, cancelamento, se precisar alterar qualquer informação. E aqui eu também só deixei bem brevemente explicado para vocês protegerem a informação pessoal de vocês, como o seu TFN, o seu número de ABN, tá? Então você só informe o seu número de TFN para o seu empregador, para o banco ou para o contador, tá? Não informe seu número de TFN para terceiros,
É bem importante que você tenha essas informações seguras. O seu ABN também só é necessário para gerar faturas, que seriam as notas fiscais de prestação de serviço, que a gente chama aqui na Austrália de invoice. E também informações pessoais como data de nascimento, endereço, conta bancária. Só informe ao seu empregador, ou no caso, se você estiver fazendo o seu processo com o contador também. Então, para quem não sabe, as obrigações tributárias na Austrália é um pouquinho diferente do Brasil, tá? O ano fiscal no Brasil é de janeiro a dezembro, o ano fiscal na Austrália é de 1º de julho a 30 de junho, tá? Então, todos os rendimentos que você ganha entre julho a junho é o rendimento do ano fiscal inteiro. E quando que começa a declaração de imposto de renda? Ela começa no dia 1º de julho, ou seja, já começou um mês atrás, e vai até 31 de outubro. Tá? Então, tudo que você ganhou entre julho a junho, você começa a entregar agora na sua declaração, que vai até outubro. Caso você fizer com o contador, no caso a YNS, você pode estender o prazo até maio do ano que vem, para entregar a declaração. Para quem não trabalhou, que é bem importante falar sobre isso, porque algumas pessoas não trabalharam e acham que não precisa declarar o imposto de renda, então todos precisam declarar. Para quem não trabalhou, existe uma declaração igual a do Brasil, que é isento, que chama Non-Necessary Tax, que significa não necessidade de declarar, mas você precisa declarar o seu imposto, não a renda, porque você não teve renda, né? Então, você precisa declarar mesmo assim. Agora, para quem também ganhou menos de 18.200, que é o limite para não pagar impostos aqui, também precisa entregar a declaração. Então, não tem como escapar, né? Então, todo mundo tem que fazer a entrega. Caso você esteja trabalhando no ABN, você também precisa informar todos os seus rendimentos. Então, mesmo que foi pouco, mesmo que foi $1.000, $2.000 que você fez no ABN, você precisa declarar. E eu coloquei aqui só uma informação, mas caso alguém estiver nessa situação, eu até peço que entre em contato com o contador, no caso eu posso ajudar vocês, sobre quem fatura acima de $75.000 no ano fiscal em cima de um ABN, tá? Então, se você trabalha no ABN e você recebe mais de 75 mil no ano, você precisa se registrar o GST, que é o imposto aqui na Austrália, que a gente é como se fosse o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias ou Imposto sobre Serviços, tá? Aqui a gente chama de GST. Então, caso você ganhe acima de 75 mil, você é obrigado a se registrar o GST. E para quem é motorista de Uber, né? Também deve se registrar o GST, mas não para quem está acima de 75 mil. Para quem é motorista de Uber, tem que se registrar já do zero. Então, é bem importante que vocês entendam isso, porque caso seja a sua situação, né, você deveria ou vai precisar estar registrado a esse imposto. Mas qualquer dúvida, vocês falam comigo, tá? Porque é um assunto mais delicado, então não vou entrar tão a fundo. E aqui eu coloquei a tabelinha de impostos, que é a tabela que vale para esse ano fiscal que a gente está fazendo, de julho de 2019 a junho de 2020. Então, de 0 a 18 mil, você não paga imposto na Austrália. E aqui está escrito Resident Tax Rates. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso, porque algumas pessoas acham que elas não são residentes para fins de impostos, mas aqui na Austrália tem dois tipos de residência, que um é a residência por imigração, né, quando você vira residente mesmo, e também a residência para quem somente para fins de impostos, tá? Então, para quem está na Austrália acima de 183 dias, ou seja, 6 meses, você já é considerado um australiano residente para fins de impostos, o que significa que você vai pagar imposto conforme um australiano. Então, de 0 a 18 mil, essa é a tabela, você não paga imposto, porém, continua, né, a necessidade de ter que declarar, somente não paga imposto sobre isso. E como a tabela é progressiva, né, de 18.201 a 37 mil, desculpa, você paga 19 centavos por cada $1 acima de 18.200 e 37 mil a 90 mil, aí já paga um pouco mais, que é 32,5 cents para cada $1 ganha acima de 37 mil, mais essa taxa fixa de 3.572. Tá? Então, quanto mais você ganha, né, mais tax, né, mais impostos você paga. Então, essa tabela vale para quem está no visto, né, acima de 6 meses, ou para quem vai ficar no visto acima de 6 meses. Não precisa ser o visto inteiro acima de 6 meses, mas desde que você
não vai ficar 6 meses e ir embora, e que você vai ficar 6 meses e já tem um novo visto, já tá na Bridging, esperando, né? Desde que a sua estadia na Austrália seja acima de 6 meses. E aqui eu coloquei também do Working Holiday Maker. Eu sei que a maioria dos brasileiros não tem, mas eu só vou falar bem rapidamente, porque tem alguns brasileiros que têm Working Holiday devido a passaporte de outros países, principalmente países europeus, tá? Então, para o Working Holiday, não tem aquele limite de 18 mil de você não pagar impostos. Então, para quem ganha já no ano fiscal qualquer valor, já tem que pagar 15 cents por cada $1 ganho na Austrália, que seria 15%, né? Então, tem essa diferença. Geralmente, quem trabalha no Working Holiday Visa tem que pagar bastante impostos, apesar de poder trabalhar mais de 20 horas, né? Mas tem essa grande diferença de impostos a pagar. Mas qualquer coisa também, eu vou deixar meu contato para quem tiver com essa situação de Working Holiday e quiser falar comigo, a gente também ajuda vocês. E aqui eu deixei um exemplo do Tax File Number Declaration, que é o formulário que o empregador dá para vocês, né, assinar, né, quando vocês começam a trabalhar com o TFN. Então, é bem importante que você preencha esse formulário correto, tá? Esse formulário é muito importante porque se você preenche alguma coisa errada, né, isso vai afetar os seus impostos em cima do seu salário. Então, eu coloquei aqui, desculpa, novamente a informação dos 183 dias. Então, aquela informação dos 183 dias que eu falei não vale para o Working Holiday Visa, tá? É só para quem está no visto de estudante. Então, quando você é considerado australiano residente para fins de impostos, acima dos 183 dias. Então, quando você está nesse visto, ou quando você já sabe que vai renovar, vai ficar na Austrália acima de 6 meses, não vai embora, então você tem que marcar essa caixa aqui na pergunta número 8, que você é australiano resident for tax purpose. Porque se você marcar foreign resident, eles vão te descontar um imposto absurdo do seu salário. E Working Holiday Maker é só se você realmente estiver no visto de Working Holiday, tá? Então, essa pergunta número 8, eu não sei se mudou o formulário, tá? Esse formulário é do ano passado, mas caso seja geralmente a mesma pergunta, Australian Resident for Tax Purpose, Foreign Resident or Working Holiday Maker. Então, sempre colocam esse daqui, que é para quem está acima de 183 dias na Austrália. E a outra pergunta, que é que o pessoal tem mais dúvida, é se você quer fazer o claim do Tax Free Threshold, e muita gente não sabe o que, que é. Então, o claim do Tax Free Threshold é quando você tem 2 trabalhos. Então, eu até coloquei aqui, né? Yes para o first job e no para o second job. Então, o que, que isso significa? Caso você tenha 2 trabalhos, você seria descontado bastante imposto, né? Porque você desconta imposto de um trabalho e desconta imposto do outro. Então, o que, que o governo australiano, o que, que a ATO, Australian Taxation Office, deu como opção para vocês? Vocês podem um dos trabalhos deduzir menos impostos que o outro. Então, você pode selecionar yes e o outro você coloca no. Então, quando você coloca yes, significa que eles vão te descontar menos impostos e o outro tem que deixar normal, não pode deixar os 2 yes. E você que escolhe qual que você quer pagar menos impostos. Então, vamos supor que você ganha mais que o outro. Você faz $10 mil no ano, o outro você faz 5 mil. Então, o que você tem mais, né? Você coloca yes e o outro você coloca no. Sempre tem que deixar um sim, o outro não. E para quem tem mais de 2, 3 trabalhos, também é a mesma coisa. É somente para quem tem mais de um trabalho, tá? Para quem tem só um trabalho no TFN, é sempre deixa não, porque você não pode colocar essa opção caso só tenha um. E aqui eu também deixei o que você deve declarar no seu tax return, né? É um pouco diferente do Brasil, sim. Então, os informes de rendimento, antes, eles vinham tudo via papel, né? Então, o informe de rendimento na Austrália ele é chamado de Payment Summary. Então, sempre no final do ano fiscal, o empregador ia te dar aquele papel que é com todo o seu salário e imposto retido no salário, que a gente chama de Tax Withheld, que é imposto retido. E eles te davam esse papel, você levava para o contador e o contador, né, fazia toda a parte dele de declarar seus impostos. Mas agora não precisa mais, tá? Desde o ano passado, na verdade,
já faz 2 anos, mas desde o ano passado virou obrigatório que todos os empregadores colocassem isso na plataforma da ATO. Então, se vocês verem bastante pessoas falando sobre MyGov, ATO, MyGov é a plataforma do governo, tá? Mas dentro do MyGov você consegue acessar várias coisas do governo, não só a ATO, mas para você acessar seus impostos, valor de superannuation, que é o fundo de garantia na Austrália, para você ter todos esses tipos de acesso, você precisa ter acesso ao Australia Taxation Office, que é a ATO. Então, aqui eu deixei um exemplo, né, como que os empregadores colocam. Então, aqui é uma empresa que reportou, né, e aí vai estar todo o salário e todo o tax. Tá? Outra coisa que também vai para a ATO é todos os juros recebidos pelo banco. Então, geralmente, quem está no visto de estudante não tem muitos juros no banco, mas quando você abre a conta savings, né, que é a conta poupança aqui na Austrália, você começa a ganhar juros caso você não mexa no dinheiro. Então, esses juros recebidos do banco, se você linka o seu TFN com o banco, você consegue verificar essa informação no site da ATO. Para linkar o TFN com o banco, é somente vocês entrarem em contato com o banco e, dependendo do banco, é bem fácil, né? Porque o Commonwealth eu sei que é bem fácil. É só você clicar lá no menu, já dá para você informar o seu TFN. Então, é importante que você linke para você não precisar ficar pedindo um informe de rendimento no banco, nem nada. Já vai toda a informação para o site do governo, tá? Então, tudo que você recebeu pelo TFN vai para o site do governo. E todas as informações de impostos, superannuation, seu salário. Então, você não precisa ficar esperando o papel mais do seu empregador. É diferente do ABN, tá? Depois eu vou explicar sobre o ABN. Eu deixei só um adendo aqui, que quem resgatou o valor do Early Superannuation, quem pediu o valor daquele Emergency Relief do Covid-19, né, do Super, não precisa reportar isso no Tax Return, tá? Isso não é tributado, essa informação não vai no seu tax. E para falar um pouquinho de ABN, o ABN ele é diferente, então o ABN você não vai ver esse report, né? Porque você trabalha por conta própria, então você tem que fazer suas invoices, então você que é obrigado a informar para o governo quanto você ganhou. Então você não vai ver essa informação no site do MyGov, no site da ATO, tá? Aqui eu deixei um pouquinho sobre o Single Touch Point, que é o que eu falei, sobre a ATO ter mudado um pouco antes, que os empregadores te davam o Payment Summary, agora eles não te dão mais, então é tudo automático. Então eu quero só chamar atenção para essa parte, porque essa parte é sobre as horas também que os estudantes fazem. Então, se você está no visto de estudante e trabalha mais de 20 horas, é bom tomar cuidado, porque agora tudo é automático. Então, aqui eu coloquei como que funciona o Single Touch Point. Então, o seu empregado, ele vai gerar o seu payslip, vai fazer a transferência para o seu banco, isso vai direto para você, que é a primeira imagem aqui, né? E a segunda imagem é o que eles conseguem, né, verificar, porque como agora é tudo automático, todos os seus payslips, assim que o payslip foi gerado, né, o seu lerite foi gerado, isso vai direto para a Australia Taxation Office. Tá? Então, o que vai para lá? Vai salário, vai o imposto retido, vai o superannuation e também ordinary time earnings, que seria, né, o horário que você fez, a quantidade de horas. Então, agora é tudo automático, então, pessoal, eu falo para o pessoal tomar cuidado, né? Que a gente tem que cumprir a lei, se os estudantes podem trabalhar até 20 horas, então que sejam as 20 horas, né? Porque agora, como é tudo automático, eles têm acesso. Então, quem também tem acesso a essas informações, além de você, né, que é o empregado, o empregador, e o tax practitioner, que seria um contador, que é um tax agent, que a gente chama aqui na Austrália. Então, é assim que funciona agora o programa do governo. Seu salário saiu, já está reportado lá no site do governo. Então, para falar um pouquinho de ABN, também queria chamar a atenção para algumas pessoas que trabalham com Uber Eats, porque o Uber Eats precisa reportar dentro do seu ABN, tá? Então, quem trabalha com Uber Eats é ABN. Muita gente não sabe, porque quando você abre uma conta no Uber Eats, eles não te pedem nada. Eles não te pedem ABN, não te pedem TFN, então a pessoa, né, acha que não precisa declarar, ou então não sabe como reportar. Então, só deixando um adendo para quem trabalha com Uber Eats, os rendimentos que você ganha tem que ser reportado como ABN. Se você não tem número de ABN ainda, abre o ABN para poder entregar sua declaração de imposto de renda, tá?
Eles não vão pedir essa informação, eles não pedem mesmo, tá? O Uber Eats, mas é da sua responsabilidade informar o governo que você está ganhando esse valor dentro do seu ABN. Outra coisa é como que você deve reportar o valor ganho no ABN. Então, se você faz invoice, que é o que você deve fazer quando você presta serviço para os seus clientes, você pega a somatória do total das suas invoices que você gerou até o final do ano fiscal para saber o valor que você ganhou. Se você trabalha no setor de construção, aí talvez o empregador, desculpa, vai enviar um relatório para a ATO. Não são todas as empresas que enviam, mas algumas empresas de construção elas enviam, que chamam para quem trabalha como subcontractor, tá? Porque aí o contractor ele tem que entregar um report para a ATO, e nesse report vai estar todo o seu salário ganho no ano. Mas não é para todo mundo que trabalha no ABN que vai ter isso. É geralmente para quem é subcontractor mesmo. De outra maneira, vamos supor que você não gerou as invoices, não sabe qual foi o valor ganho no ABN. O único jeito que você tem como verificar isso é no seu banco, né, no seu extrato bancário, tá? No seu bank statement. Então você teria que olhar o ano todo, fazer a somatória e ver quanto você ganhou. É o único jeito que tem, porque eles não têm essa informação no site deles, tá? Também deixando um adendo, sobre as transferências internacionais, porque muita gente me pergunta, eu transferi dinheiro pro meu pai, eu transferi dinheiro para minha conta do Brasil, eu mandei dinheiro do Brasil para cá. Eu preciso declarar isso aqui na Austrália? Aqui na Austrália você não precisa declarar o dinheiro que você traz de outro país, tá? Às vezes é presente, às vezes é uma conta que você deixou no Brasil. Isso se você tá no visto de estudante. A partir do momento que você vira residente, você precisa declarar tudo que você ganha no Brasil e vice-versa. No Brasil também você tem que declarar. Tá? Então, se você tiver alguma dúvida sobre isso, vocês podem me contatar, mas quem está no visto estudante não precisa declarar esse valor. Então, eu só deixei aqui uma carta de uma pessoa que se tornou residente e não declarou. Então, aqui eles pediram para declarar interesse, dividendos, aluguel, ganho de aluguel, ou então capital gain, que seria o ganho de capital quando você tem quando você vende uma propriedade, ou então quando você aplica no mercado de ações, ou qualquer personal services income, que seria qualquer dinheiro que você ganhou no seu país como renda, né? Com trabalho, às vezes no CNPJ. Então, aqui foi uma carta que eles descobriram que a pessoa não tinha, né, incluso, e eles pediram para a pessoa incluir depois. Então, se for o caso de vocês estarem no visto, já não tiverem mais em visto, já tiverem sua residência aqui na Austrália, precisa declarar. Estudantes não precisam declarar. Deixa eu só tomar uma água. Tá, e aqui eu coloquei sobre rendimentos em cash, porque muita gente recebe em cash. O cash ele se torna ilegal quando a empresa não te dá payslip, tá? Ou quando você não trabalha por ABN. Então vamos supor que você trabalhe por ABN, faça um cleaner numa casa, você recebe em cash. Não tem problema, você recebeu em cash e você faz sua invoice e você coloca o cash na sua conta bancária e depois você declara, não tem problema. Caso for emprego que você deveria trabalhar no TFN, que seriam restaurantes, né? Ou qualquer outro tipo de trabalho que você ganha cash in hand, e a pessoa não te dá o payslip, também, né? Não é legal, é ilegal aqui na Austrália. Mas caso você receba dinheiro em cash, precisa declarar esse dinheiro, tá? Você precisa. Eu sei que é difícil você rastrear o quanto você ganhou no ano todo, então você precisa saber mais ou menos o quanto você ganhou. E aqui eu só também deixei um exemplo que o governo descobriu uma pessoa que não tinha incluído todas as rendas. Então aqui você pode ver que eles, né, deixaram uma mensagem dizendo que precisa lembrar de declarar todas as rendas. To declare income for all jobs, including cash jobs, tá? No seu imposto de renda, no seu tax return. Então, é importante que vocês saibam que precisa, sim, declarar, né? Caso vocês queiram ficar com tudo legalizado na Austrália. Deduction in your tax return. Eu coloquei aqui como que funciona a dedução, porque muita gente me pergunta, eu tenho gastos com carro, eu tenho gastos com uniforme, eu tenho gastos com várias coisas, e eu acho que eu vou receber esse dinheiro de volta. Você não vai receber esse dinheiro de volta,
tá? Então, o que acontece com as despesas que você teve com o trabalho? A única finalidade dessas despesas é deduzir impostos. Você não recebe de volta, você consegue deduzir os seus impostos a pagar, tá? Então, muita gente acha que vai colocar um monte de coisa no tax return que vai receber tudo de volta, mas não é verdade. Então, aqui eu só deixei um exemplo de como que funciona o cálculo. Então, aqui a renda, por exemplo, uma renda de 22 mil e você teve uma despesa de 2 mil. Então, o que vai acontecer? A sua renda tributável, ou seja, a sua renda líquida vai ser 20 mil. E a partir desse 20 mil, entra naquela tabela lá que eu mostrei para vocês no começo, que até 18 mil não paga imposto, até 18.200. Então, dentro desse cálculo que vocês, dentro desse valor que vocês vão conseguir descobrir qual é o valor do imposto a pagar, tá? Então, é somente para isso que serve as deduções, porque vamos supor que você ganhe, né, um valor alto, seu imposto vai ser alto, então suas despesas com trabalho vão te ajudar a reduzir o imposto a pagar. Mas o imposto a pagar, ele não deduz, né, direto, ele deduz primeiro da renda, as despesas que você teve desconta da renda, para ela se tornar uma renda líquida, para daí fazer o cálculo, né, que vai ser feito pela ATO e vocês conseguirem saber qual é o valor de impostos que vai ser descontado na sua declaração. Todas as despesas, diferente do Brasil, né, que você tem, por exemplo, tem que colocar a casa e coloca tudo que você tem, aquele monte de coisa. Aqui na Austrália é diferente, tá? Eu não sei muito, assim, a respeito de imposto no Brasil, porque no Brasil eu trabalhava somente com empresas grandes, né? Então, eu não fazia imposto de renda para pessoa física, mas eu sei mais ou menos como funciona, né? Porque eu faço da minha família e não é igual, tá? É totalmente diferente. Então, as despesas aqui têm que estar relacionadas ao trabalho. É tudo que foi relacionado ao trabalho. Então, se você tirou alguma licença, por exemplo, driver license, né, para dirigir aqui na Austrália, ela não pode entrar. Se você fez curso de inglês, também não entra como despesa, tá? Porque o inglês é a língua nativa da Austrália, então não entra como despesa. Qualquer curso que você tenha feito tem que estar coligado com o trabalho atual ou com o trabalho que você fez durante o ano fiscal. Tudo tem que ser pago dentro do ano fiscal. Então, é bem diferente. Eu vou falar um pouquinho sobre as deduções que vocês podem incluir. Então, o que você pode declarar no seu imposto de renda para deduzir o seu imposto a pagar, né? Caso você tá aí acima dos 18.200. Então, você pode incluir uniformes, caso tenha o logo da empresa. Se não tem o logo da empresa, o único jeito que você pode incluir uniforme é caso o uniforme seja para proteção. E, por exemplo, high vest, né, para quem trabalha como labor, ou então capacete de proteção, luva, máscara, só se for para proteção. Sapatos também, só se eles forem aqueles sapatos para não escorregar, ou qualquer outro tipo aquelas botas de labor também pode, mas tem que, ou se for uniforme mesmo, tem que estar com o logo da empresa, porque muita gente trabalha em restaurante e compra roupa preta porque a empresa fala que tem que trabalhar de preto. Esse tipo de coisa não entra, tá? Licenças e cursos, como eu falei, tem que estar relacionado ao trabalho. Então, um exemplo bem simples, assim, é para quem trabalha como chefe de cozinha e faz curso de cookery. Então, a pessoa só pode colocar as despesas das matérias que a pessoa estudou no trabalho. Então, se a pessoa que a pessoa estudou referente ao trabalho. Então, se a pessoa faz somente café da manhã no trabalho e ela está fazendo alguma matéria sobre jantares, alguma coisa assim, isso já não entraria. Essa matéria não entraria. Então, ela tem que estar totalmente coligada ao trabalho. Qualquer curso é bem mais arriscado colocar, então tem que, né, verificar essa conexão entre trabalho e estudo. E qualquer deslocamento entre um trabalho e outro você pode colocar, então também não pode ser trabalho para casa, casa, trabalho, isso não entra, isso é considerado como uso próprio, né? Uso para o seu consumo próprio. Tem que ser entre um trabalho ou outro, ou se você precisa usar transporte público ou carro, isso entra para carro também e transporte público. Então, caso você precisa ir de um trabalho para o outro no mesmo dia, ou então você precisa visitar clientes, ou a sua empresa tem várias filiais, você precisa ir de uma empresa para outra rapidinho, assim, durante o dia, você pode incluir.
É, doações, eu coloquei aqui, mas só um adendo para as doações também, porque doação você precisa ter o recibo e precisa ser pago por alguma empresa que é registrada no Australian Charity. Então, se você faz doação para pessoa física ou para qualquer empresa que o ABN não for registrado no Australian Charity, não entra também. Então, sempre que você for fazer o seu imposto de renda, você precisa verificar se é registrado no Australian Charity, aí você só dá o recibo que você pagou, né, da doação para o seu contador, e o contador verifica para você se a empresa é registrada ou não. Qualquer taxa paga para o contador também, tá? Então, se você paga para a gente fazer o seu imposto de renda, você consegue deduzir ela no outro ano fiscal, né? Se você pagou, por exemplo, pagar agora um contador, você vai pagar depois do ano fiscal, então você só consegue deduzir no outro. E no ABN é praticamente a mesma coisa, só tem algumas coisas que no ABN entra e talvez no TFN não entra, mas deslocamento também, gastos com veículo você pode colocar. Para o pessoal que faz Uber, né? Então, bicicleta, caso você compre uma bicicleta, qualquer gastos também, caso você faz Uber com carro, então qualquer gastos com seu veículo você pode incluir. Para quem, né, trabalha com escritório, no escritório, tem despesas com o escritório, pode incluir, materiais, uniforme, registros também pode incluir. Então, é bem parecido, mas acho que tem algumas diferenças, porque o ABN é bem mais flexível, como ele é como se fosse um CNPJ de microempreendimento. Muitas coisas você pode incluir equipamentos de altos valores e não precisa fazer a depreciação. Então, fica mais flexível, né? No TFN, qualquer equipamento que você colocar acima de $300, você precisa depreciar. Outra coisa que eu queria falar também é sobre o home office, porque agora tá bem comum, né, devido ao Covid-19. Então, para quem está fazendo home office, pode-se incluir as despesas com home office, porém, tem um cálculo certo, tem 3 tipos de cálculos diferentes para incluir home office, você só precisa verificar em qual dos 3 você se enquadra. Um é para quem tem uma área dedicada para trabalho, o outro é para quem não tem uma área dedicada para o trabalho, que, né, coloca só uma escrivaninha na sala, no quarto, na cozinha. Então, esse é um outro tipo de cálculo, né? E tem o outro que ele é bem preciso, né? Então, se você gasta energia, esse tipo de coisa, você precisa mostrar todo um diário, né? Como se fosse um diário de bordo, mas um diário de eletricidade gasta, então ele é mais complexo. Então, para quem faz home office, né? Você pode incluir, porém, né? Tem esses 3 métodos diferentes para você colocar seu home office. Aqui eu coloquei somente um exemplo de pessoas que colocam deduções demais e que não deveriam. Então, é só um exemplo de carta que a Australian Taxation Office manda quando você comete um erro no seu tax return. Então, aqui o que eles quiseram dizer foi que a pessoa trabalhava numa área de manufacturing, né? Tipo uma fábrica, né? E eles têm mais ou menos a média de quanto a pessoa pode colocar de dedução. Então, a média aqui que eles colocaram era 1.060 e a pessoa colocou dedução de 8.000. Então, todas essas despesas de 8.000, eles não consideraram, porque eles falaram que não é de acordo com a média que eles têm de despesas que a pessoa nessa mesma ocupação, nessa mesma atividade, né, nessa profissão, teria. Então, tem que tomar cuidado com o que você menciona, os cálculos também que você menciona. Então, eu sei que muita gente quer fazer sozinho o imposto de renda e acaba cometendo algum erro, ou então faz com pessoas que não são contadores registrados, então tem que tomar cuidado, porque eles, além de tirar a multa, vão pedir para você corrigir todo o seu imposto de renda. E aqui eu também vou falar um pouco sobre o Medicare, que é muito, muito, muito importante. Muita gente erra isso na declaração, e aí depois tem que fazer a retificação. Então, o Medicare, ele é um cartãozinho para você ter acesso aos hospitais públicos da Austrália, para quem está no visto de estudante e não tem acesso ao Medicare. Porém, a ATO, né, a Australian Taxation Office, ela não tem acesso ao seu visto, ao seu passaporte. Então, eles não sabem de qual país você vem, porque as pessoas mudam o tempo todo. Você pode estar hoje aqui, amanhã em outro lugar. Então,
quando você ganha acima, eu coloquei aqui 22.801, que é o limite desse ano, tá? Mas cada ano eles mudam esse limite. Ano passado era 22.398. Então, para quando você ganha acima dessa renda, eles pedem que você mande um formulário para eles com o passaporte certificado e com a cópia do seu visto que você teve, os vistos que você teve de julho a junho. Tá? Por que eles fazem isso? Caso você teve essa renda acima de 22.801, você teria que pagar 2% em cima do Medicare. Tá? Então, para comprovar que você não tem acesso a esse Medicare, que você não vai ser descontado 2%, precisa enviar esse formulário. Então, sempre que a gente faz imposto de uma pessoa que ganha acima desses 22.801, a gente prepara já o formulário e pede essas informações, né, o passaporte certificado e o visto para o cliente, e a gente já prepara o formulário para vocês, tá? Mas é muito importante que dentro do seu tax return tenha a informação de que você não tem acesso ao Medicare e também enviar o formulário, a cópia do formulário para eles, tá? Todo mundo precisa fazer isso, quem está no visto de estudante, né, precisa fazer isso, porque eles realmente não têm, eles não têm como saber se você é estudante ou não, se você está no visto do Brasil, né, que você, seu país de residência é o Brasil, que você não tem acesso ao Medicare, eles não têm como saber isso de imediato, tá? Então pode ser que aconteça que você não coloque as informações corretas do Medicare e erre nessa parte. Então é muito importante porque o desconto é alto. Para quem errou nessa parte, a gente também faz a retificação, dá para fazer retificação, só não dá para fazer a retificação de anos muito antigos, tá? Então, por exemplo, 2016, 17, não dá para fazer mais, eles não aceitam. Mas para quem errou ano passado, quem errou esse ano, entre em contato com a gente consegue retificar para vocês, tá? Então, o que é o Medicare Statement, né? Se quando vocês mandam essa carta do Medicare, é assim que vocês vão receber, né? Medicare Entitlement Statement, not eligible. Então, porque vocês estão no visto de estudante, passaporte é do Brasil, não é de nenhum país europeu que te dá acesso ao Medicare, né? Então, vai vir assim, né? Que de primeiro de essa carta antiga, mas vai vir dia 1º de julho de 2019 até 30 de junho de 2020, vocês não precisam pagar Medicare, tá? E é com isso que você consegue tirar esse desconto de 2% do seu imposto de renda. Então aqui eu coloquei um exemplo porque acontece muito. Só esse mês já fiz diversas retificações de pessoas que tentou fazer o imposto de renda sozinha e errou nessa informação, então por isso que é bem importante. Então, mais ou menos para vocês saberem, uma pessoa que tem um salário de 40 mil teve o desconto de 803 de Medicare Levi, e outra pessoa com um salário de 32 mil teve o desconto de 647 de Medicare Levi. Tá? Então, isso que acontece, eles descontam. Se você vê essa informação na Notice of Assessment, isso aqui eu coloquei, Notice of Assessment é a carta da ATO. Assim que você processa seu tax, eles te mandam essa carta que é como se fosse um recibo, tá? De tudo que você declarou. Não vem toda a declaração, só vem um recibo mesmo com salário, quais foram os descontos. Essa carta vem do governo. Então, se você vê que tem essa informação aqui, você está no visto de estudante com passaporte brasileiro, essa informação não deveria estar aqui. Então, teria que fazer uma retificação. Outra coisa também que eu coloquei aqui é para quem não entregou o imposto de renda, principalmente nos anos anteriores, né? Que entreguem, né? Porque a multa é alta. Então, aqui eu só deixei um exemplo de multa que uma pessoa levou por não ter entregue o imposto de renda, então chegou a $900. Se eu não me engano, agora a multa máximo tá 1.050, porque eles fazem por unit, então a multa é por unit, então vocês podem ver aqui que tá escrito penalty units. Cada 28 dias, eles contam uma unit. E cada 28 dias, se eu não me engano, agora tá 210. E pode chegar no máximo de 5 units, ou seja, $1.050. Tá? Então, é importante que você entregue a declaração. Se tiver declaração aberta, não deixa de entregar. Quem tem acesso ao MyGov e a ATO consegue ver, tá? Então, a hora que você abre, vai estar lá um summary, e nesse summary vai dar para ver tudo que está em aberto. Caso não, vocês podem contatar um contador, que ele vai verificar para você se tem alguma coisa em aberto no seu nome. Então, aqui eu deixei o site da ATO, que é o que eu estou falando todo momento, né? Para quem não conhece,
para quem já é familiarizado com isso, tranquilo. Mas esse é o site do governo. E eu deixei aqui o nome do MyGov Account, que é onde você consegue linkar a ATO com o seu MyGov e acessar esse site do governo para ver essas informações, tá? Para você criar a conta do MyGov é bem simples, né? Às vezes tem alguns casos que é mais difícil, porque a pessoa precisa ligar lá para pedir um código, mas a grande maioria das vezes você só preenche seus dados e você já consegue abrir. Eu deixei também umas vantagens aqui quando você faz a sua declaração de imposto de renda com um tax agent, que somos nós, né, da YNS Accounting. Então, para que serve um contador? Porque a pessoa fala, mas eu tenho acesso ao MyGov, eu posso fazer sozinho. Então, é aquilo que eu falei. Você pode fazer sozinho, desde que você tenha o conhecimento para fazer. Agora, tem pessoas que trabalham na ABN, tem pessoas que não sabem fazer a declaração, colocam coisas erradas e depois acabam voltando para um contador e tem, né, mais dor de cabeça para o contador poder, né, retificar um imposto de renda que foi declarado errado. Então, nós declaramos seu imposto corretamente, de acordo com a sua renda, de acordo com a sua profissão, quais as despesas que você pode colocar, os cálculos que a gente coloca dentro do seu imposto de renda. Então, tem muitas coisas que tá dentro da lei e que talvez você não tenha conhecimento, então, para isso que serve um contador. Também, como eu informei no começo, né, você tem mais tempo para entregar sua declaração, que vai até maio de 2021, que se você for fazer sozinho, a data final é até 31 de outubro, com o contador até maio de 2021. E também a gente representa o cliente, né, do começo ao fim. Então, a gente verifica qualquer solicitação que a ATO mandou. Então, a ATO geralmente vai contatar a gente primeiro, ao invés de contatar vocês. Então, eles vão ligar para a gente para saberem, né? E também qualquer plano de pagamento, caso você teve algum plano de pagamento, algum débito, né, do seu ABN, e aí você quer abrir um plano de pagamento para você não ter que pagar esse débito de uma vez, a gente também faz esses planos de pagamento. Também, né, para os business clients, caso você tenha uma company ou você tem o seu ABN, uma outra, se você tem uma empresa, a gente também faz todos esses trabalhos, tá? Sempre de acordo com seus direitos e obrigações e direitos do seu visto também. E caso vocês querem saber se um contador é registrado ou não, e eu vou explicar o porquê da importância de um contador registrado, eu deixei aqui o site do Tax Protection on Board, que é onde você consegue verificar se o contador é registrado ou não. E aqui é o número da YNS Accounting que você pode localizar que nós estamos registrados. Então, por que é importante você fazer com o contador registrado? Porque se você faz com uma pessoa que vai pedir sua senha do MyGov, né, a pessoa pede a senha do MyGov para você, você faz, né? Você manda a sua senha do MyGov, a pessoa entra lá para fazer seu imposto, que é uma pessoa X, você não sabe se é um contador, se não é, porque um contador não vai te pedir senha do MyGov, que eu tenho que deixar isso bem claro. O contador tem acesso ao Australian Taxation Office sem precisar de senha. Então, se você passar a senha do MyGov para alguém, é porque a pessoa não é registrada. Tá? Então, quando você passa essa senha, vamos supor que você tem um valor lá para receber do tax refund, que é o seu reembolso do tax. Então, se você tem esse valor para receber, lá os seus dados bancários vão estar, onde você quer receber esse valor. A pessoa pode simplesmente trocar todos os seus dados bancários, colocar os dados bancários dela e receber por você, e aí você vai ficar sem o seu dinheiro e a maior burocracia para conseguir resolver depois. Então, é muito importante que vocês façam com um contador registrado, que o contador registrado não vai pedir sua senha, tá? A gente pede seus dados bancários, sim, que é a conta onde você vai receber o seu imposto, caso você tenha imposto para receber, né, o de reembolso, ou então, caso você tenha algo a pagar, mas, né, nós somos um contador registrado, porém confiáveis. Então, coloquei aqui também o porquê que você deve fazer com o contador, porque se você faz com uma pessoa que não é registrada, você não pode usar a taxa do contador para dedução no próximo ano fiscal, e com o contador você pode, o contador registrado. E também fornecer uma cópia do formulário da declaração de impostos à ATO. Então, por exemplo, para quem vai aplicar para o Partner Visa, a gente manda toda a declaração para vocês no PDF. Você pode, né, quando você informa o seu partner na declaração, você pode apresentar isso como prova. Ou então também, caso você vai aplicar para algum aluguel, alguma compra de residência para o real estate, você tem toda a cópia.
tá? E aí também construir toda a história financeira sua na Austrália, né? Porque vai ficar com seu contador, e seu contador vai te mandar toda a documentação. E principalmente para quem quer ficar aqui permanentemente, né? E aqui eu só coloquei bem breve uma explicação sobre o salário mínimo, seus direitos trabalhistas na Austrália. Então, o salário mínimo de full-time é de R$19,84 por hora, ou seja, 753,80 por semana. E isso é para quem tem 38 horas de trabalho antes do tax, tá? Before tax. Então, isso significa que os empregados não devem ganhar menos que isso. E também para trabalho casual, é 25% extra sempre. Então, nesse caso, os 19,84 vai para 24,80 por hora. Mas esse é o salário mínimo full-time na Austrália. Tá? Esse é o órgão, o Fair Work, é o órgão do governo que cuida dos salários, que cuida de todos os seus direitos trabalhistas. Então, qualquer problema que vocês tiverem com seus direitos trabalhistas, vocês podem contatar esse órgão do governo. E também deixei o adendo sobre o superannuation, né? Então, o empregador tem que pagar 9,5% do seu super para qualquer empregado que tenha 18 anos ou mais e que receba o salário de 450 para cima, tá? Se o seu salário for abaixo de 450, você não tem direito ao superannuation. Isso no mês, 450 no mês, tá? Antes dos impostos. Então, para quem trabalha full-time, part-time, casual, tem direito ao superannuation se o salário for acima de 450 mensal. O superannuation, como eu falei, é o fundo de garantia, tá? Ele vai para uma conta do superannuation e lá você consegue resgatar quando você sai da Austrália ou se você vira residente permanente para você se aposentar. Eu deixei aqui também, caso você teve os seus direitos trabalhistas violados, né? Qualquer coisa que acontecer com você no seu trabalho, você pode entrar em contato com o Fair Work. Então, deixei o telefone, eu deixei o endereço de Sydney, de New South Wales e de Melbourne também, porque eu não sei se tem alguém de Melbourne assistindo. Aliás, eu fico em Melbourne. E os horários também de atendimento. Então, para ajudar, caso você tenha algum problema, né, com o seu trabalho, para ajudar, tenha como evidência a sua folha de pagamento, né, seus payslips, olerites, contrato de trabalho, qualquer folha de horário, né, suas invoices, notas fiscais emitidas, tenha como evidência isso para você tomar uma ação junto com eles. E também coloquei sobre a declaração dos impostos quando você vai embora da Austrália, né? Porque muita gente pensa que quando você vai embora da Austrália você não tem que entregar mais nada, então você tem que finalizar as suas declarações de impostos aqui. Então, você não precisa esperar até o próximo ano fiscal para encerrar. A gente consegue mandar o seu imposto de renda no meio do ano, tá? O imposto de renda para você fazer sozinho só vai abrir sempre de julho a outubro. Então, caso você vá embora agora em agosto, ou sei lá, setembro, outubro, quando você for embora, você não precisa esperar até o próximo ano fiscal de julho para entregar o seu imposto de renda. Então, vamos supor que você tem algo para receber, você quer receber logo, ou tem algo a pagar, já quer fazer logo. Você pode fazer antes com um contador, tá? O contador consegue fazer isso. Também, se você for embora da Austrália, deixa sempre os seus documentos com o contador, seu passaporte certificado, seu visto, sua assinatura original, porque eles não aceitam assinatura escaneada. Tá? E o pagamento do refund, né, do reembolso, caso você tenha algo a receber, para eles processarem todo o seu imposto quando você vai embora, a declaração não é entregue dentro do período fiscal, aí demora de 4 a 6 semanas para ser processado, porque vai tudo via correio. Tá? Então, não fica aberto no sistema do MyGov para vocês, não fica aberto no sistema do contador, é tudo via correio a declaração quando tá fora da época do tax season, né, que é a época do imposto de renda. Eu deixei aqui para questions, mas isso é só porque o meu slide tá assim, mas se vocês quiserem, eu vou deixar o meu contato, na verdade eu deixei aqui o e-mail, desculpa, o website da YNS Accounting, que é a empresa que eu trabalho. Aqui vocês podem fazer o book da consultation com a gente, então você pode colocar seu nome, seu e-mail, onde você está localizado, e a gente vai marcar uma consulta para você, você consegue escolher o horário, e também se você quer em português, inglês ou espanhol, você consegue selecionar também, então a sua consulta vai ser direcionada, né, para os funcionários que falam português, no caso eu, também tenho o meu colega Fabrício, que está em Sydney, ou então você pode fazer tudo online. Tá? Online significa você dá o submit de todas as informações que você tem,
a gente prepara e se tiver alguma outra coisa, a gente entra em contato com você, né? Se a gente precisar de mais alguma documentação. Então, nessa parte aqui do online, você não tem a face-to-face meeting, né? Você não tem uma consulta mesmo com o contador. Sai mais barato, tá? Para quem é estudante da BIC, tem desconto com a gente, tá? Pode pedir para a Bia mandar para vocês a nossa tabela de desconto. E aqui é para com consulta marcada. E deixei aqui também nosso contato do Facebook, Instagram, e-mail para contato, telefone e endereço de Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide, onde nossos escritórios estão alocados. O escritório de Sydney, Brisbane, Adelaide está funcionando normal. Melbourne, a gente ainda está em lockdown, estágio 4, então estamos trabalhando de casa. Tudo acontece via videoconferência, né? Então tudo é online. Não estamos atendendo no escritório no momento, espero breve voltar para o escritório. E é isso, acredito que seja todas as informações que eu consegui passar para vocês. E qualquer dúvida podem me mandar e-mail. E espero que a gente faça um sorteio com vocês para vocês ganharem Tax Return Free com a INS Account. Tá bom? Muito obrigada, gente. E foi um prazer fazer esse seminário com vocês. Espero vê-los em breve e espero que todo mundo esteja bem. Tá bom? Beijão, até mais.